Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje eu vou estar contando a história da Libertadores, que é uma competição que reúne vários times de vários países da América. Por isso, mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam os vídeos até o final e deem um like caso gostarem do vídeo. Solta a vinheta e vamos ao conteúdo. Galera, é preciso antes mostrar como era o futebol até os anos 1960, até 1970 eu considero. Até essa data, mais ou menos, o futebol mundial era muito amador. Não havia essa padronização das competições, não havia sequer em alguns países um campeonato nacional, como é o caso do Brasil. O que acontecia era os campeonatos estaduais. Entre outras situações, inclusive os jogadores poderiam tomar cerveja no vestiário. Eu fiz um vídeo até que fala algumas curiosidades dessa época do futebol. Eu diria que era disputado de forma... Era um oba-oba então, hein? Na verdade, justamente isso. Não se tem essa qualidade que tem hoje, esse preparo, essa coisa toda naquela... Podia até tocar um pagodezinho lá no vestiário, Oxe, mas é claro, eu vi um vídeo, inclusive, que o Gerson Canhotinha, que foi um baita jogador da seleção brasileira, dizia que ficava até 2 horas da manhã no hotel, jogando baralho, jogando cartas. Isso, vésperas de uma final de uma Copa do Mundo. Aí já percebem o amadorismo do futebol naquela época, né? Em 1916, pessoal, foi realizada a primeira competição internacional. Foi entre clubes da Argentina e do Uruguai. Somente 4 clubes. Parece pouco, né? Mas naquela época já foi um número considerado, de certa forma. É meu leitor de tela aqui falando, pessoal. É o meu leitor de tela falando. Eu, inclusive... Faz parte, vai lá, continua. Que nem eu tava dizendo, pessoal, para aquela época já foi considerado um número elevado de clubes. E por isso foi aumentando a vontade de dirigentes de vários clubes e até de presidentes de federações de se criar uma competição internacional que envolvesse todos os países da América. Vários projetos começaram, já acontecia várias discussões, mas nada que saísse efetivamente do papel. A primeira competição internacional mesmo que teve foi em 1947, onde foram reunidos todos os campeões de cada país da América do Sul. Mas e o Brasil, como ficava? Porque o Brasil... Mas a Libertadores, quando ela começou, ela tinha o peso que ela tem hoje? Não, pelo contrário. Os clubes, inclusive, desprezavam a Libertadores. Só para vocês terem uma ideia, em 1987, inclusive eu fiz uma série contando aquele brasileiro de 87, mesmo com a Conmebol ameaçando punir os clubes por não participarem da Libertadores, porque quem ganhou foi Sport Guarani, Flamengo e Inter disseram, nossa, mas o que é Libertadores pra gente? Ou seja, mostrando um desprezo total pela competição. Mas aí o que levou os times hoje ter esse apreço pela Libertadores? Eu diria que foi a rentabilidade, que eu vou falar até mais à frente, que hoje a Libertadores paga muito ao vencedor. Tinha que ser, né? Quando tem dinheiro na jogada, tudo muda. Sim, sem dúvida. E a própria divulgação, o fato de você poder jogar com Real Madrid, Barcelona, no Mundial de Clubes, acho que foram esses 2 fatores que deram à Libertadores a relevância que ela tem hoje. Fora que hoje participam geralmente 7 clubes brasileiros. Então, um clube pequeno poder estar na Libertadores é muito provável que isso aconteça. Mesmo quase não acontecendo. Na verdade também é uma vitrine, né? Sim, sem dúvida. Por exemplo, Cabañas, que foi um jogador do América do México, que eu até vou falar sobre isso, essa coisa de clubes mexicanos participando da Libertadores, foi revelado num jogo contra o Flamengo, que inclusive eliminou meu Flamengo em 2008. Mas nessa época você não era flamenguista, tá valendo? Não, eu só tinha 1 ano de idade praticamente. Pois é, então não tem que lamentar. Mas foi uma eliminação de qualquer forma.
E, que nem eu estava dizendo, o Brasil não tinha um campeonato brasileiro. O que fazer? Pegaram o Vasco para disputar essa primeira competição internacional. O Vasco foi o time escolhido porque ele era o time que mais dava jogadores para a seleção brasileira, além dele ter sido o ganhador do Campeonato Carioca do ano anterior. Porque, para quem não sabe, até os anos 2000, anos 90, qualquer título, seja comigo que um time ganhasse o título, contra um time de deficientes visuais, era aquela coisa. Campeão! Essa coisa toda, hoje, muitas vezes é desprezado o título de estadual e tudo mais. Não tem essa relevância que tem hoje o Campeonato Carioca. E por incrível que pareça, quem ganhou foi o Vasco. Essa competição ficou tão famosa que deu origem à Champions, porque um jornalista francês veio aqui acompanhar a competição e viu que seria legal criar uma competição europeia. Inclusive, se vocês quiserem saber a história da Champions, coloquem... Que ano? Essa competição aí que eu falei, em 1947. Tá por dentro, hein, gurizinho, de futebol, hein? Tá ficando esperto, hein, no assunto. Pois é. Que nem eu tava dizendo, coloquem aí nos comentários, que se dependendo do engajamento, eu posso fazer um vídeo contando a história da Champions. Mas no ano posterior, esse torneio não foi realizado e tudo foi paralisado novamente. Foi somente em 1900... Eduardo, tu quase não sabe a palavra posterior. Engasgou aí, foi? Não lembrava a palavra. Isso aí, pessoal. Vai, continua. Que nem eu tava dizendo, foi somente em 1955, quando um brasileiro tomou a presidência da Conmebol, que as discussões retomaram e dessa vez de uma forma efetiva. O presidente da Confederação enviou um telegrama, naquela época não tinha praticamente nada, só tinha telegrama e carta e olha lá. Era top quando a gente recebia um telegrama, porque era uma coisa muito importante. Das duas, ou era uma notícia boa, e não era só na época do telegrama, viu? Ou era uma notícia boa, ou era uma notícia ruim. Por exemplo, concursado, a minha irmã, por exemplo, ela é concursada, ela recebeu a notícia para ela tomar posse lá do concurso pelo telegrama. Nossa, e foi isso que foi muito recente. Nossa, até nessa época ainda existia telegrama, em 2008, 2010. Mas era emocionante receber um telegrama, dependendo da notícia, claro. Claro, imagina como seria. Esse presidente enviou um telegrama a todas as federações da América do Sul, informando que seria realizada uma reunião para definir o futuro, se ia ter essa competição internacional ou se não teria. Foi feita várias reuniões para definir questões de logística, o formato da competição e outras coisas mais, e foi em 1958 foi definido que iria acontecer a Copa Libertadores da América. Por 8 votos a 1, isso foi acordado. Quem votou contra? Quem foi esse gaiato que votou contra? Foi o Uruguai que votou contra. Caramba. E a Venezuela, para ela, tanto faz como tanto fez, porque ela se absteve. Mas a Libertadores, no início, não tinha esse nome que a gente conhece, não. Ela se chamava Copa dos Campeões da América. O que faz todo sentido, porque nos seus anos iniciais, ela reunia somente os campeões de cada país. Então é um nome, assim, bem pertinente, eu diria. Bem sugestivo. Isso. Em 1965, porém, a Libertadores foi ampliada, passando a abrigar os vices de cada país, portanto, aumentando o número de participantes de 7 para 14 times. Também, nesse caso, teve que ser mudado o nome, porque não faz sentido ter o nome Copa dos Campeões, sendo que, nesse caso, tem mais do que o campeão. O nome escolhido foi Copa Libertadores da América. Esse nome foi escolhido pelo fato em homenagem aos libertadores, literalmente da América, que libertaram os países da dominação espanhola e da dominação portuguesa. Até 1998 não teve grandes mudanças no formato de disputa. Se você quer saber como é o formato de disputa, é só ir lá no vídeo onde eu conto a história da conquista do Flamengo, do Mundial do Flamengo, em 1981. Mas em 1998, a Libertadores começou a receber o patrocínio da Toyota, que começou a pagar altos valores pelas classificações de fase de cada time, além do campeão. Isso despertou um grande interesse pelos clubes da América do Sul e até
pelos clubes do México, porque o México até então, e ainda é hoje, mas só que com uma diferença bem menor, o futebol deles não era tão bom, nem era tão divulgado. Portanto, o México quis participar para ter uma vitrine para poder divulgar seus principais jogadores e também para ter um certo reconhecimento. Tudo bem que muito provavelmente eles só seriam um saco de pancadas, mas valeria a pena tentar, né? A Conmebol acabou aceitando esses times do México, mas tinha um porém. Caso eles ganhassem a competição, eles não poderiam disputar o Mundial de Clubes, pelo fato de que eles só estavam participando como convidados e não eram filiados à Conmebol. Eles eram filiados à CONCACAF, que é a federação lá de futebol da América do Norte e do Caribe. Até 2016 eles acabaram participando. Além disso, foi criada a Pré-Libertadores, que é uma fase preliminar onde reúne alguns times que não conseguiram se classificar diretamente. Em seu formato inicial, só participavam 4 times dessa Pré-Libertadores, onde somente um avançava para a fase de grupos da competição. 4 times? Só. Coisa sem graça. Mas para onde nem isso tinha, até que é um avanço, eu diria. É um pouco sem graça, mas é um avanço, né? Que nem eu estava dizendo, se vocês acham que os clubes do México eram somente saco de pancadas, vocês estão enganados. Eles protagonizaram jogos históricos, como a eliminação do Flamengo em 2008, a disputa com o Inter na final da Libertadores de 2010, em 2015 com o Tigres, mas essa coisa toda do futebol do México acabou de acontecer em 2016, quando eles decidiram por não participar da Libertadores, porque a Conmebol avisou que a Libertadores seria disputada em um ano inteiro e não apenas em um semestre, porque antes a Libertadores era disputada somente de janeiro até julho. Além disso, ela acabou dando mais uma vaga para o futebol brasileiro e uma vaga para o futebol argentino, o que acabou descontentando os clubes do México. Além disso, para eles, é um pouco mais vantajoso disputar a Liga dos Campeões lá de seu país, porque tem toda uma questão de logística. Só para vocês terem uma ideia, é 11 mil quilômetros do México para o Brasil, fora que muitas vezes não tem voos direto. Então é uma questão que eu diria um pouco polêmica. Muito esforço, né? Muito esforço. E aí com essa questão do calendário mexicano, que é totalmente diferente do nosso, além de outras questões, eles acabaram optando por desistir de participar. Com isso, o número de vagas no Brasil para a competição foi aumentado de 5 para 7, sendo que pode chegar até 9 vagas, caso o campeão da Libertadores e da Sul-Americana esteja... Acho que esses leitores de tela que até querem participar do vídeo. Chatice. É um pouco chato, sim. Mas que nem eu tava dizendo, pode chegar 9 clubes, porque como o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, caso fiquem em uma das vagas destinadas a um clube brasileiro, passa a vaga pro próximo, então é uma competição que é, de certa forma, democrática. Mas falando hoje, exatamente, como a competição é disputada. Ela é disputada, primeiramente, em três fases iniciais, a famosa pré-Libertadores, sendo que na primeira fase ela reúne clubes da Bolívia, da Venezuela, da Argentina e do Uruguai. Na segunda fase ela reúne os classificados desses países, mais os times do futebol nacional, e na terceira fase os que sobrarem. Desses aí, quem vencer passa para a fase de grupos. Você sabe quantas Libertadores o Brasil já ganhou? O Brasil já ganhou 20 Libertadores, totalizando todas as Libertadores de todos os clubes. Sendo que São Paulo, Inter, São Paulo e Grêmio têm 3 Libertadores conquistadas. Esse é o recorde do futebol nacional. E qual é o país que mais já ganhou Libertadores? Argentina. Logo a Argentina? Sim, com o Independiente, que já conseguiu 5 títulos de uma vez. Sério, não tô com zoeira não, pessoal. Sequenciado? Sim, sequenciado. Isso lá na década de 70. Uau, que coisa, hein? Na época do Maradona? Não. Maradona só veio a despontar no futebol nacional nos anos 80. Maradona ainda nem sonhava em jogar futebol nessa época. É mesmo? Sim.
Nossa, a Argentina então é poderosa, hein? Sim, sim. Mas nesses anos ela não vem ganhando praticamente nada. Só para vocês terem uma ideia, de 2010 até 2021, olha os clubes brasileiros que já ganharam a Libertadores. 2010, Internacional. 2011, Santos. 2012, Corinthians. 2013, Atlético Mineiro. E só a partir dos anos 2014 que veio a ter algumas conquistas argentinas de novo. Então, nessa década, o predomínio é do futebol brasileiro, pessoal. Mas, que nem eu estava dizendo, a partir daí é feita uma fase de grupos, onde os clubes ficam em 8 grupos de 4 times, sendo que apenas 2 classificam para a próxima fase da competição e o terceiro colocado de cada grupo vai para a segunda fase da Sul-Americana. Já nas oitavas de final, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, com o critério do gol qualificado valendo para o desempate, para evitar uma decisão por pênaltis. Esse tipo de sistema é mantido até a final, onde é realizado um jogo único para definir quem será o campeão da competição. Caso tenhamos empate, iremos para uma prorrogação. Em caso permaneça empate, iremos para uma decisão por pênaltis. É assim que funciona atualmente o sistema de disputa da Copa Libertadores. Hoje a Libertadores, ela fica em que lugar de importância? Então, dá pra dizer que ela fica em segundo lugar de importância, porque, exceto a América do Sul e alguns países ainda por cima da América do Sul e a Europa, o futebol no mundo ainda está se desenvolvendo, eu diria aqui, de certa forma. Então, acaba que ela não é tão prestigiada pelo pessoal da Europa, que só prestigia a Champions, mas ela também não é totalmente esquecida, principalmente quando se trata aqui no nosso território da América do Sul, pessoal. Então, a Champions League. Primeiro. Que é a Liga dos Campeões da Europa. Todos e os o países. Mundial? O Mundial de Clubes, eu diria que assim, para os clubes europeus, não é tão prestigiado assim, diferente para os clubes argentinos e para os clubes sul-americanos. Tanto é que eles jogam com uma preguiça, não levam tão a sério o Mundial de Clubes. Acho que muito provavelmente pelo peso que a Champions tem, pelo peso que outras competições, principalmente quando se trata de Inglaterra, Itália e Espanha, tem. Não vale a pena se desgastar no Mundial de Clubes, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Fiquem ligados no meu canal, porque quinta-feira tem mais. Hoje teve participação especial de... NVDA. Do NVDA. Isso aí. Se isso Tchau, virar galera. moda, hein? Tchau.